Olá, meus queridos alunos maravilhosos, essa turminha amada da 20FC02, né? Hoje a gente vai contemplar mais um conteúdo online, um assunto bacana da gente ter um entendimento, porque muitas vezes a gente sabe mais ou menos como é que funciona a realidade do hospital. A gente tem noção, na verdade, né? E hoje a gente vai entender como é que funciona os bastidores, né, para que aconteçam as atividades hospitalares ou até mesmo atividades que a gente pode encontrar em postos de saúde e que precisa desse processo de limpeza. Então, a gente vai entender como é que funciona o processo de limpeza e esterilização dos hospitais ou dos materiais cirúrgicos, materiais hospitalares, né, que são para procedimentos invasivos ou não, tá certo? Então, fiquem ligadinhos, anotem tudo que vocês acham pertinentes, né? O que vocês não conseguirem acompanhar, dá pausa no vídeo, volta, compreende, anota e a gente vai estar disponível para tirar as dúvidas no WhatsApp, tá certo? Então, o que a gente vai ver hoje? Né? Vamos observar qual vai ser a nossa aula de hoje, né? Os processos de limpeza, desinfecção e esterilização, equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, a gente vai falar desse processo de limpeza no geral e dos cuidados que a gente tem que ter para manuseio e procedimentos também, que são os equipamentos de proteção individual e coletiva, tá certo? Então, para a gente iniciar esse contexto, iniciar esse conteúdo, a gente precisa falar um pouquinho do conceito de cada processo de limpeza, tá? Isso é uma coisa que muita gente não sabe e que a gente precisa que fique bem claro para que vocês entendam, tá certo? Então, limpeza é o processo mecânico de remoção de sujidade, água e sabão. Gente, qualquer produto que precise ir para a esterilização, ele precisa primeiro passar pela limpeza. Precisa retirar aquela sujidade que a gente fala, tirar o grosso, não é? Então, qualquer processo de limpeza tem que começar pela limpeza, que é o processo mecânico. É a lavagem mesmo do produto com água e sabão, tá certo? Depois a gente vem para a descontaminação. O que seria essa descontaminação? Eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e superfície. Superfície, vamos supor, uma mesa. Superfície, uma bancada, tá certo? Então, são coisas que tem no ambiente, tá? E aí, o que é essa parte microbiana? São as sujidades que a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Que são bactérias, fungos, a parte viral. Então, são as sujidades que a gente não consegue enxergar, tá certo? Desinfecção. Desinfecção é a destruição de micro-organismos, exceto esporos. Vamos lá. Eu fiz a descontaminação para diminuir a carga microbiana. Diminui, ela não elimina total. Aí vem a desinfecção, que vai tentar eliminar de forma total. Porém, existe uma bactéria chamada esporos, que ela não sai nesses três processos de limpeza, descontaminação e desinfecção. Ela precisa passar pela esterilização, que é destruição total de todos os micro-organismos, inclusive os esporos. Ai, Priscila, ficou um pouco confuso, mas vamos lá, a gente vai entender esse processo no decorrer da aula. Então, vamos ter o processo de limpeza, que é a parte mecânica. Depois, a gente tem a descontaminação, que a gente vai tentar eliminar o que a gente pode de carga microbiana. Depois, vai ter a desinfecção, que elimina mais ainda, porém, só não consegue eliminar os esporos. E aí, os esporos têm que ser na esterilização. E qual é a diferença disso aí? A gente vai entender. Vamos lá. Esse processo de limpeza, esse processo de esterilização, enfim, todo esse processo, ele está relacionado ao paciente, ele está relacionado à equipe de saúde, relacionado ao material em si e ao ambiente. Então,
eu tenho que fazer esse processo em todas essas etapas, tanto no paciente, como na equipe de saúde, como o material e como o ambiente, tá certo? E aí o paciente, o que é que a gente precisa, o que seria essa relação com o paciente? Os procedimentos invasivos, quando a gente vai administrar um soro na veia, a gente precisa fazer o processo de limpeza na pele do paciente. Não é verdade? Doenças de base, fatores predisponentes, né? Idade, peso, imunidade, microbiota e outros. Então, são fatores que estão relacionados também, que a gente tem que... Vamos pensar assim, uma pessoa que tem imunidade baixa, se eu não tiver esse processo de limpeza adequado, ela pode adquirir uma doença e vir a óbito. Ela tem uma doença de base respiratória, ou seja, toda vez que ela espirra, ela secreta bactérias. Então, a gente tem que ter um cuidado maior no processo de limpeza relacionado a esse paciente, tá certo? A idade, se ela é uma pessoa idosa, então ela tem uma predisposição maior para poder adquirir uma doença se eu não fiz uma higienização adequada do ambiente. Equipe de saúde, gente, o que seria um processo de limpeza relacionado à equipe de saúde? A negligência, a imprudência ou imperícia, ou seja, quando os profissionais, eles causam algum tipo de erro relacionado à falta de equipamento, ou falta de higiene do ambiente, ou falta de higiene de si, falta de higiene de um aparelho que vai precisar ser utilizado com o paciente. E o mais simples e o que mais contamina, higienização das mãos. As mãos, gente, é o principal agente de transmissão. Então, se eu não tenho cuidado de... Passei num paciente agora, fiz o exame físico dele, né? Examinei ele, não lavei as mãos. Quando eu for para o próximo paciente, eu posso estar levando todas as bactérias, sujidades ou contaminando o outro paciente que eu vou examinar, tá certo? Relacionado ao material, processamento inadequado ou indevido, ou seja, não passou por todos aqueles processos de limpeza que eu falei, de desinfecção, esterilização, o transporte, armazenamento, a limpeza em geral em si. Então, se não há essa sequência adequada, eu posso estar causando aí uma contaminação no material e, consequentemente, chegando a contaminar o ambiente ou a pessoa que vai precisar daquele material. E o ambiente, na hora da limpeza, produtos inadequados, aí fica micro-organismo no ambiente ou em superfície, em matéria orgânica, ou seja, em objetos que contém no ambiente. Para vocês terem ideia, o HIV ele fica no ambiente, na superfície, até 3 dias, se você não fizer a limpeza adequada. Hepatite B, até 1 semana. Enterococcus, que é uma bactéria, até 1 semana. A cinetobactéria, né, que é um outro tipo de bactéria, até 13 dias. Então, vocês estão vendo que bactérias, elas podem durar muito tempo no ambiente e se não houver essa limpeza, a gente vai ter a contaminação. Então, é muito sério, gente, isso é muito sério. Às vezes, quando eu dou essa aula, as pessoas ficam assim, paranoicas, imaginando, ai meu Deus, eu fui no hospital, será que houve a limpeza? Gente, há uma fiscalização, há uma CME, que é um controle, certo, de esterilização do ambiente e é uma central que tem, né, para fiscalizar esse tipo de situação, de esterilização do ambiente e dos materiais. Claro que a gente sabe que não há uma fiscalização assim tão certinha, mas que tem que existir a fiscalização, existe. Vamos supor que é para ser várias vezes ao dia essa fiscalização, vamos supor que ela vai uma vez ao dia, mas tem locais que são rigorosos. Então, assim, não fiquem impressionados, apenas vocês tenham cuidado de se higienizar, né, de lavar as mãos, de ter o cuidado de não estar pegando, tá no ambiente hospitalar e pegando em qualquer coisa, porque a gente diminui o risco, não é verdade? E aí,
Eu trago aqui no ambiente algumas fontes de contaminação, ó. Tá vendo? A gente aqui, ó, bem sujo, né? Sujidades, materiais que a gente vê nitidamente que tem sujidade, que isso aqui pode acumular bactérias. Aqui um local de armazenamento ou de descarte, olha, que fica exposto, jogado aí de qualquer forma. Isso aqui é fonte de bactérias, isso aqui é fonte de sujidade, certo? Olha um ambiente limpo como é diferente. Isso aqui é a realidade de um centro cirúrgico, tá? Todo centro cirúrgico tem que ter uma limpeza efetiva, né? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas eu vou mostrar para vocês. No ambiente de centro cirúrgico não pode ter rejunte, não pode ter, vamos supor, aquelas cerâmicas no chão. Tem que ser liso, ó, é como se fosse um cimento liso, onde não tem rejunte, porque cada rejunte daquele junta sujidade. Aqui, a parede não pode ter canto de parede, ela é abaulada, ela é assim, ó. Ela não é uma coisa que vem reta e junta, porque aqui juntaria sujidade. Então, as paredes, quando terminam a cirurgia, tem que ter toda a limpeza desse ambiente. Eles praticamente lavam o ambiente, certo? Que é para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, eu tenho que eliminar, limpar tudo mesmo, fazer uma limpeza geral. O ambiente inanimado como fonte de infecção, culturas positivas, ou seja, cada material desse ou cada objeto desse é fonte de juntar bactéria. Então, tudo isso eu preciso limpar, eu preciso ter o cuidado. Se eu puxo aqui, eu tô pegando, se eu manuseio aqui, eu tô pegando aqui no monitor. Então, tudo isso, tudo onde eu pego, apresentou cultura positiva, ou seja, presença de bactéria nesse local, que são os locais que eu manuseio. Então, todos esses locais que eu manuseio, que é o local que eu pego, eu preciso higienizar após a outra cirurgia, ou aqui que é o caso de um ambiente de internação, né, de internamento. Então, eu preciso fazer a higiene de todo esse local. Quando eu trabalhava, né, estava estagiando, trabalhando em algum hospital, eu tinha isso, essa agonia de limpeza. Por exemplo, quando o paciente ia vir para sair um paciente do quarto e aí entrar outro paciente. Então, eu passava álcool em tudo mesmo, nesses caninhos, nos fios, em tudo. Ajudava a menina da limpeza, porque eu sei que é uma demanda muito grande e o paciente está lá esperando. Então, por que não ajudar nesse processo? Então, o que eu podia adiantar de limpeza desses artigos, e aí ela fazia a limpeza geral e eu dava uma ajudada nessa limpeza de artigos, porque fica mais fácil. A higiene do ambiente, né? Limpeza recorrente em superfícies próximas ao paciente, como eu estava falando agora. Maçanetas, piso, banheiros, pias e torneiras, mesa acessória, bancada, grades e manivelas. Isso é importante, até a grade da maca, né? Campainha, né? Aí, o que é que a gente utiliza? O uso de desinfetante, né, nessa superfície. O hipoclorito de sódio, o álcool a 70%, e o ácido paracético, tá? Que são coisas que eles utilizam para a limpeza desse ambiente, tá? Segurança do paciente em serviço de saúde, limpeza e desinfecção de superfícies, né? Existe a Anvisa que faz esse processo. E aí a gente começou a entender que o principal veículo de transmissão dessas bactérias de doenças são as nossas mãos. Então, por isso, a necessidade, e a gente está vendo agora mais do que nunca, a necessidade da higienização dessas mãos, tá certo? Aí surgiu uma RDC, que é da obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção asséptica das mãos pelo Serviço de Saúde do país e dá outras providências, né? Então, assim, em qualquer canto do hospital, em algum local do hospital, vocês vão ver que tem essa distribuição de álcool. É para justamente a gente minimizar
esse processo de infecção que ocorre nos hospitais. Então, é para ter, e agora mais do que nunca, a gente está vendo isso de forma mais efetiva. Antigamente não tinha tanta efetividade em relação a essa disponibilidade de álcool. Hoje a gente consegue ver mais por conta do Covid, né? Então, ó, central de materiais e esterilização é uma estrutura física, é um local. Então, se vocês em todo hospital tem que ter essa central de materiais e esterilização, que é onde vai ocorrer a esterilização dos materiais, como o nome já está dizendo. Então, são desenvolvidas atividades complexas, capazes de promover materiais livres de contaminação. Então, todo ambiente hospitalar tem que ter uma CME. Quando vocês perguntarem CME, já sabe que é a central de esterilização dos materiais. Os materiais são lavados, que é aquela coisa do processo de limpeza, são preparados, acondicionados, esterilizados e distribuídos para todo o serviço de saúde. O ponto de destaque na central de materiais e esterilização é o trabalho em equipe atuando com qualidade em todas as etapas do processo. Priscila, como assim? Vamos supor. O pessoal da limpeza tem que estar trabalhando de forma efetiva na limpeza, tirando a sujidade grossa. Lembra que eu falei? Fazendo aquele processo de água e sabão, tá? Esse pessoal que trabalha aqui na limpeza, ele tem que trabalhar só na limpeza, ele não pode ir para desinfecção. Então, é como se fosse um caminho. Aquele material que foi para a limpeza agora vai passar por outro ambiente. É como se fosse uma portinha que vai encaminhando material e eles não podem ter contato um com o outro, as pessoas que trabalham, tá certo? E assim vai, esse trabalho em equipe, tá? Os EPIs, imprescindível, né? Imprescindível. O uso correto dos EPIs para a realização de técnicas de limpeza e desinfecção são os aventais impermeáveis, luvas antiderrapantes de cano longo, óculos de proteção e máscara. É um ambiente, gente, totalmente perigoso, porque tem todo tipo de bactéria lá dentro. Então, essas pessoas que trabalham na central de esterilização, elas têm que ter esse trabalho com um equipamento de uso individual, porque senão vai ser contaminado. Já pensou a pessoa esterilizando o material de uma pessoa que tem HIV, né? Então, tem que ter todo um cuidado, todo um equipamento adequado. Então, como é que funciona esse processo que eu falei? Ó? Vai ter um local só para receber os artigos sujos. Então, vai ter um local só para receber esse material que está usado. Aí, ele passa pela lavagem, que é aquela... essa parte, assim, a gente chama de área suja. Então, todo mundo que trabalha nessa área suja jamais pode ir para a área limpa. Jamais, não pode ter contato nenhum. Então, a área suja qual é? É aquela que recebe o material sujo, aí passa pela lavagem, que é aquela de água e sabão, aí seca e vai ter uma inspeção, uma equipe inspecionando se tem alguma sujidade a olho nu, porque eu sei que tem sujidade que não são visualizadas a olho nu, que são as bactérias, né? Toda aquela parte de vírus, enfim, mas a olho nu não pode ter nenhuma sujidade. E aí vai para a separação. Separação para ir para onde? Para a área limpa. E aí, na área limpa, vai ter a área de preparo, que é a análise e separação dos instrumentos. Montagem das caixas, pacotes, materiais especiais, recepção de roupa limpa, separação e dobradura. Depois, tem a área de esterilização, equipamento de esterilização, montagem de carga, acompanhamento do processo e desempenho do equipamento. Depois vai ter a área de armazenamento, né, de condições ambientais favoráveis, de identificação dos artigos e data de preparo e validade. Tem que estar tudo datado quando foi que foi feita a esterilização, qual a validade dessa esterilização, para depois ser distribuído no horário correto. Então, é todo um processo, gente. É uma área assim, que tem que ter muita cautela. Essa área da limpeza que eu falei, que é a manual, né? Água e sabão.
tem que acontecer. Por quê? Porque ele aumenta a eficácia da limpeza final. O processo de desinfecção e esterilização se torna eficaz. A eliminação de micro-organismos ao final do processo vai ser eficiente porque eu fiz uma limpeza inicial. Aumenta o contato de agente esterilizante. Então, se eu não limpo aquela superfície com água e sabão, quando eu botar um material esterilizante, ele não vai pegar, entendeu? Então, por isso que é importante ter a limpeza inicial para poder bater o material esterilizante. E, sendo assim, também aumenta a vida útil dos artigos, tá? Então, se você faz uma limpeza eficaz, ela não deixa ressecar o material, o espaço, o mobiliário, equipamentos, o RH, né, participa desse processo. Insumos, tem que ser os detergentes enzimáticos, escova, água de boa qualidade para enxágue, porque já pensou, eu faço todo o processo de limpeza, e aí no final, quando eu vou, né, pegar aquela água, lavar o material, a água até cheia de bactéria, cheia de micro-organismos. Pode acontecer de ter água, né, contaminada. Então, até isso, até a água, ela tem que ser supervisionada, tá certo? A limpeza deve ser sempre proceder à desinfecção depois, né, e esterilização. O detergente enzimático deve funcionar nesse processo. Os jatos de água, água quente, ação mecânica ou automatizada, desculpa. Aqui é a ação mecânica, que é a pessoa mesmo lavando. E aqui é a ação automatizada, tá certo? Que é a lavagem por uma máquina. O EPI, luvas grossas, avental impermeável, óculos e máscaras. Os limpadores enzimáticos, gente, eles vão desprender a matéria orgânica do material, né? Em curto período de tempo, ele é não corrosivo a tóxicos e fácil de enxágue. Excelente ação de limpeza, mas não é bactericida, é como eu falei. É um detergente que vai limpar a parte grossa da coisa, mas as bactérias, elas continuam lá. Então, por isso que precisa passar por outro processo. Gente, como é importante a gente desmontar os artigos para depois fazer uma limpeza, para fazer a limpeza e inspecionar se realmente está esterilizado ou não. Porque olha aqui, se eu não desmonto, olha o quanto de sujidade que tem nesse material, porque não houve não desmontou, né? Aqui, artigo pronto para ser esterilizado, certo? Mas quando a gente vai olhar, ó, não tem como a olho nu visualizar essas sujidades que tem aqui, ó. Se vocês observarem, tem sujidade. Então, por isso que precisa do inspecionamento, para visualizar com as lupas algum tipo de sujidade que não foi removida. Olha aí, tá vendo? Isso aqui tudo tem que ser eliminado, tá? Aí temos uma classificação de materiais, isso aqui é interessante. Existe um material crítico, que é aquele que precisa passar por uma limpeza mais esterilização, certo? Que são os materiais, gente, que são utilizados para procedimentos invasivos, ó, procedimento cirúrgico. Imagina isso, é um material muito crítico que precisa ter todo um processo de limpeza, inclusive esterilização, porque senão como é que eu vou colocar um material desse dentro da pessoa e não foi esterilizado? Isso aí impossível não ter todas as etapas da limpeza, né? O semicrítico não precisa passar por esterilização, ó. Basta limpeza mais desinfecção, não precisa ir para autoclave. Gente, só esteriliza quando vai para autoclave. Esterilizar é isso, é a última etapa do processo de limpeza e que vai matar bactérias, inclusive os esporos, tá? Tem materiais que já mata tudo só com a desinfecção, não precisa desse processo de esterilização. E os não críticos, gente, é aquele material que eu não vou precisar entrar na pele da pessoa. Não, é uma coisa assim, mais
Por exemplo, aqui, aqueles aparadeiras para fazer xixi, tá? Claro, ele precisa de uma limpeza, mas não precisa, muitas vezes, de um processo mais, né, elaborado, porque não vai entrar no corpo da gente, tá certo? Então, vai passar por uma limpeza rigorosa, mas não precisa entrar na autoclave. Tá? A desinfecção física, materiais semicríticos devem ser preferencialmente desinfectados por métodos térmicos, né? Ótimo para acessórios de terapias respiratórias e artigos não críticos. Olha aí, passando pelo processo de limpeza. E aí as recomendações gerais, desmontar os artigos, isso é imprescindível, porque vocês viram, se não desmonta, gente, fica sujidade, né? Imergir totalmente na solução para preencher toda a parte interna, que a gente chama de lumen do equipamento. Monitorar o tempo de imersão. Eu tenho que saber quanto tempo. Isso aqui, gente, é só para vocês terem noção como é que funciona, né? Identificar os recipientes, monitorar a concentração das soluções para saber se está a concentração certa para a limpeza. Enxaguar em água estéril, não pode ser qualquer água, porque a água tem também micro-organismos. Né? Garantir que os materiais fiquem secos, embalar adequadamente e usar os equipamentos. Aqui eu mostrei a contaminação e o reuso de equipamentos, ou seja, materiais que são reutilizados e aí que vai levar a contaminação para o paciente. Aqui o método químico para desinfecção e esterilização, ó, estão os materiais todos imersos numa solução para desinfecção para poder passar para a esterilização. Aqui mostrando falhas no processo de limpeza, desinfecção e esterilização dos equipamentos, certo? Então, ó, mostrando aqui que houve falhas, né? Alguma situação, ó, escovas, esponjas que estão sendo mal utilizadas. E aí, quando vai fazer uma cirurgia, por ter tido uma falha, causa infecção hospitalar. Ó, isso aqui é uma infecção devido a uma falta de higiene, de esterilização dos materiais, certo? Métodos de esterilização, existem os físicos, que são termorresistentes, calor úmido sob pressão, autoclave, calor seco, estufas, não mais recomendados, né? Então, a autoclave são aqueles que são materiais que vão ser esterilizados a alta temperatura. Só que se vocês pensarem comigo, não pode, por exemplo, uma borracha, um material que é de borracha, colocar na autoclave. Por quê? Porque ela vai derreter. A autoclave, gente, ela atinge a alta temperatura. Então, tem que ser materiais resistentes, tá certo? E aí, os que são termossensíveis, ou seja, que não aguentam o calor, vai ter que usar o óxido de etileno, vapor a baixa temperatura, né? Aí, alguns outros agentes químicos que são líquidos que vão fazer parte desse processo. Não vai poder ir para a autoclave, mas eles passam por um processo de esterilização, mas com produtos químicos, tá certo? Atenção, sempre que possível, adquirir materiais termorresistentes. Por quê? Porque a autoclave, gente, é imbatível, ela mata tudo. Então, é importante que quando a gente for adquirir os materiais hospitalares, que a gente saiba que possa ir para a autoclave, tá certo? E no armazenamento, sempre ter o cuidado de garantir a integridade das embalagens, área seca, longe de umidade, para não juntar micro-organismos, não superlotar gavetas e armários, porque junta sujidade, armários com portas, não dobrar, amassar ou colocar elástico para segurar as embalagens, porque junta bactéria, tá certo? E aí a gente finaliza essa coisa de esse conteúdo para que a gente entenda como é que funciona a limpeza, né, a desinfecção desses materiais hospitalares.
Próxima aula a gente vai mudar de módulo, ou seja, vamos para outro livro, tá certo? E aí o CRA vai passar para vocês qual é o módulo que a gente vai estudar, tá certo? E aí a gente vai falar sobre outros conteúdos, tá certo? Que não vão estar mais relacionados a esse módulo, são novos conteúdos. A gente vai utilizar o mesmo processo de aulas e ao final de cada aula vocês vão fazer a atividade, tá? Então, como é que vai funcionar a atividade de hoje? Eu vou estar perguntando qual é o processo de limpeza, qual é o processo de esterilização, como é que tem que o que é a CME, né? O que é essa CME, essa sigla significa o quê? Tá certo? Eu posso um material termorresistente, significa dizer que é o quê? Que ele resiste à autoclave. Um termossensível, que ele não resiste à autoclave, ou seja, a alta temperatura. Tá certo? Então, são essas perguntas que eu vou fazer nas atividades para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau! E aí eu trago só para a gente finalizar, recomeçar. Hoje é um bom dia para recomeçar novos desafios. Onde você quer chegar? E alto, sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Então, desejo que vocês recomecem, que vocês sonhem e que vocês alcancem os sonhos de vocês. Beijos, até mais, até o próximo conteúdo online. Tchau, tchau!